Bom, caros alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática do ensino fundamental, atividade 4. Essa videoaula irá trabalhar os assuntos dos números decimais, relação de fração com números decimais, leitura e representação na reta numérica de um número decimal e as operações com números decimais. Essa videoaula está dividida em duas partes. Vamos dar início, então, à primeira parte. Bom, o número ele será chamado de número decimal quando ele é caracterizado por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por vírgula. É muito comum chamar os números decimais de números quebrados, números com vírgula. Então, assim como os números inteiros eles podem ser classificados no quadro de unidades, dezenas, centenas, de classificar sua classe e ordem, os números decimais também, Porém, vamos ter aqui, a partir da unidade, que é o primeiro número inteiro, a unidade, teremos a separação por vírgula, e então poderemos classificar esse número por um número na classe dos décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos e centésimos de milésimos e assim sucessivamente. No caso aqui temos alguns exemplos. Um número ele está na classe dos décimos quando ele só vem com um número após a vírgula. O centésimos é quando esse número decimal tem duas casas depois da vírgula. O número na classe dos milésimos tem 3 números depois da vírgula e o décimo de milésimo tem 4 números depois da vírgula. Bom, então vamos analisar aqui dois exemplos que pedem para posicionar corretamente os números decimais no quadro e escrever por extenso a forma correta dos números. Então temos aqui o item A e o número que podemos ler comumente como 5,4561, onde o número que vem à esquerda da vírgula, antes da vírgula, é o número inteiro, a parte inteira. Então temos aqui o número 5 que está na classe das unidades. Então separamos aqui pela vírgula e o primeiro número depois da vírgula, o primeiro número à direita da vírgula, é o número 4, que vai ficar posicionado na classe dos décimos. O segundo número é o número 5, fica nos centésimos. O terceiro número é o 6, que vem para a classe dos milésimos. E o quarto número é o 1, que está na classe dos décimos de milésimo. Então, esse número corretamente escrito é 5 inteiros, 4.561 décimos de milésimos. O item B, temos então o número à direita da vírgula, o número 28. Vamos organizar o 2 na classe das dezenas, o 8 na classe das unidades. Posicionamos a vírgula e o primeiro número que vem depois da vírgula é o número 0, fica nos décimos. O terceiro número é o 9, está nos centésimos. E o quarto número é o número 4, fica nos milésimos. Então, a sua escrita correta seria 28 inteiros, 94 milésimos. Bom, vamos então compreender como passar um número da forma decimal para a forma de fração. Na videoaula da atividade 3, nós já aprendemos a passar um número em forma de fração para o número decimal. Vimos que basta dividir o numerador dessa fração pelo seu denominador. Nesse caso, vamos passar um número da forma decimal para a forma de fração, onde o denominador dessa fração corresponde ao número 10, 100 ou 1000. Ou seja, o numerador é dividido por 10, 100 ou 1000. E na videoaula da atividade 2, nós já aprendemos a realizar essa divisão. Então, temos aqui no item A o número 15 inteiros e 9 décimos. Nós observamos que esse número possui apenas uma casa decimal. Então, significa que o número
159 foi dividido por 10. Então, o número 159, o número sem vírgula, ele foi dividido por 10. Por quê? Porque ele se transformou em um número onde possui apenas uma casa decimal. E nós vimos que a quantidade de casas decimais corresponde à quantidade de zeros no número que foi dividido. Então, 159 dividido por 10 pode ser representado, pode ser escrito na forma de fração, onde o número 159 é o numerador e o 10 é o denominador. Então, temos a fração 159 décimos. Para o item B, temos o número 2 inteiros e 37 centésimos. Então, olhando o número sem vírgula, teremos o número 237. Como esse número 2,37 tem duas casas decimais, significa que o número 237 foi dividido por 100. Passando para a forma de fração, temos que o numerador dessa fração é o número 237 e o denominador é o número 100. Então, temos a fração 237 centésimos. O item C, temos o número 41 milésimos, ou seja, é um número com 3 casas decimais. Então, significa que o número, sem a vírgula, o número 41, foi dividido por 1000, onde, escrevendo esse número na forma de fração, teríamos o número 41 no numerador e o número 1000 no denominador, onde corresponde à fração 41 milésimos. Bom, então, observe que esses casos, os seus denominadores dessas frações correspondem aos números sempre 10, 100 ou 1000. Então, passamos o número da forma decimal para a forma de fração de uma maneira geral. Porém, existem outras formas de reduzir essa fração, de transformar essa fração numa fração irredutível, que serão assuntos das demais videoaulas. Bem, vamos então analisar como posicionar um número decimal na reta numérica. Então, temos aqui a reta numérica dos números inteiros, variando de 0 a 10. É claro que essa reta ela pode ser estendida a mais números, 11, 12, 20, 50, 100, etc. Mas vamos considerar esse intervalo de 0 a 10. Então, nessa reta numérica, temos intervalos de 1 em 1 unidade. De 0 para 1, 1 unidade, de 1 para 2, 1 unidade. E essas unidades são inteiras. Porém, entre essas unidades inteiras de 1 unidade, podemos ter várias subdivisões, onde podem ser posicionados os números decimais. Como, por exemplo, vamos analisar o intervalo entre 1 e 2. Entre 1 e 2, eu posso ter infinitos números decimais entre esse intervalo 1 e 2. Então, vamos dar um zoom, aumentar esse intervalo, para analisar melhor, entre 1 e 2. Então, temos aqui um intervalo entre o número 1 e entre o número 2, que corresponde a uma unidade. Bom, se dividirmos esse intervalo entre 1 e 2 em intervalos menores, onde nós vamos considerar que esses intervalos correspondem a 1 décimo, 0,1, teremos vários intervalos posicionados entre 1 e 2, onde o primeiro intervalo de 1 mais 0,1 corresponde a um intervalo 1,1. Não é isso? Então, aumentando de 1,1 para o próximo intervalo, teremos o intervalo 1,2. Então, de 1,2 para o próximo número, teremos 1,3, seguindo a sequência 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e 2. Não é isso? Então, observe que entre 1 e 2 é possível, para intervalo de 0,1,
sequenciar, separar esse intervalo em intervalos menores de 1/10, né? de 1 até 2. Bom, mas não paramos por aí, né? Podemos ainda analisar mais, se quisermos, né? Se pegarmos aqui um intervalo entre 1,2 e 1,3, né? Entre 1,2 e entre 1,3 também teremos vários números decimais posicionados nesse intervalo. Então, se a gente der um zoom também nesse intervalo, como já vimos, né, um intervalo entre 1,2 e 1,3, nós podemos traçar, identificar vários outros números decimais. Então, se considerar um intervalo entre 1,2 de 0,01, ou seja, de 1 centésimo, né, como nós já separamos na classe dos décimos, então vamos separar agora na classe dos centésimos. 1,2 eu não tenho mais como separar nos décimos, vou ter que separar nos centésimos. Então, um intervalo de 1 centésimo. O próximo número seria 1,21 centésimo, né? 1 inteiro e 21 centésimo. E assim sucessivamente, né? Considerando vários intervalos entre 1,2 e 1,3 de 1 centésimo, teríamos então essa sequência. 1 inteiro e 21 centésimo, 1 inteiro e 22, 1 inteiro e 23 centésimo, 1 inteiro e 24, 25, 26, 27, 28, 1 inteiro e 29 centésimo e depois 1,3. Então, observe que essas divisões elas podem se estender. No caso aqui, há vários intervalos. Poderíamos, então, analisar também qualquer outro intervalo, onde o próximo intervalo que nós vamos separar seria na ordem dos milésimos, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, que os números decimais podem ser organizados numa reta a partir, analisando cada intervalo. Bom, vamos então analisar um exemplo sobre posição do número decimal na reta. Bom, então a questão diz: observe a reta abaixo e marque a opção que corresponde o valor nessa reta indicado pela letra X. Bom, então temos uma reta onde os números inteiros são 0, 1, 2 e 3, né, separados em uma unidade. E entre esses intervalos inteiros temos alguns números decimais. De forma que nessa reta temos marcado aqui a letra X, né, onde a questão quer que você identifique qual possível valor corresponde a essa letra X. Bom, esse tipo de questão, o aluno ele não vai conseguir identificar o X apenas olhando diretamente para a reta. Temos aqui o 2,3 e logo depois do X temos o 2,4. Então, não é possível identificar diretamente quanto vale o X, porque entre 2,3 e 2,4 nós podemos ter infinitos números nesse intervalo entre 2,3 e 2,4. Bom, então como proceder para resolver esse tipo de questão? Com certeza, uma questão desse tipo será dada as opções, os itens, né? Então, para o aluno responder essa questão, o aluno deve analisar cada opção, cada item fornecido para identificar qual seria a opção correta e que o aluno deve marcar. Então, temos aqui no item A, o item A diz que o X possa ser o valor 2 inteiros e 5 décimos, ou 2,5, né? 2 inteiros e 5 décimos. Então, vamos analisar. Antes do X, temos o número 2,3, né? Isso na divisão de 1 décimo. Né? Então, temos o número aqui 2,3, depois temos o número X, não sei quanto é, e depois do X temos o número 2,4. Depois do 2,4, levando em consideração 1 décimo, teremos o número 2,5. Então, já podemos concluir que o 2,5 está depois do número 2,4. Logo, então, concluímos que o X não pode ser 2,5. Então, no caso do item A,
não iríamos marcar o item A, né? O item A está descartado, não corresponde ao número X. Então, foi a primeira análise. Tudo bem. Vamos então para o item B. O item B, temos o número 2 inteiros e 31 milésimos. Ou seja, o X, será que corresponde a esse valor? Vamos analisar, né? Bom, então, se levando em consideração a divisão entre 2 e 3, né, de apenas 1/10, então o primeiro número depois do 2 seria 2,1. Depois teríamos o 2,2, 2,3, 2,4 e assim sucessivamente. Então, o item B diz que a opção é 2,031. 2 inteiros e 31 milésimos. Como o primeiro número do décimo é o 0, qual é a conclusão? Que esse número está entre o 2 e o 2,1. Se nós marcássemos aqui o 2,1, que vem antes de 2,3, na classe dos décimos ainda, né? 2,031 estaria entre o 2 e 2,1. Consequentemente, esse número não pode ser o número X. Por quê? Porque o número X está entre 2,3 e 2,4. Então, também descartaríamos o item B. O item B não corresponde ao valor X. Então, não é o item B. Vamos analisar, então, o item C. O item C, temos o número 2 inteiros e 46 centésimos. Vamos analisar se corresponde ao número X, né? Bom, então, continuando na divisão em décimos, né? Teríamos o 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Tudo bem, mas o número está na classe dos centésimos. 2 inteiros e 46 centésimos. Esse número 2 inteiros e 46 centésimos seria uma divisão depois do 2,4. Estaria entre 2,4 e 2,5. Por quê? Porque como já está na divisão dos décimos, a próxima divisão entre 2,4 e 2,5 seria as dos centésimos. Então, teríamos 2,41, 2,42, 2,43, 2,44, 2,45, 2,46. Né? Então, o número 2,46 está depois do 2,4. Consequentemente, também não pode ser o número X, porque o X está antes do 2,4. Então, descartamos também o item C. Então, o X não corresponde ao item C. Bom, se nós analisamos o item A, o item B e o item C, e os três estão descartados, claro e evidente que será o item D. Tudo bem, será o item D, mas fazendo essa análise, né, o item D diz que o X corresponde a 2 inteiros e 35 centésimos, né? Então já estamos na divisão dos centésimos aqui, né? Como o número de centésimo é 35 centésimos, então vem depois do 2,3 realmente, né? 2,35, depois do próximo número 2,31, 2,32, 2,33, 2,34, 2,35, né? E assim vai, 2,36, 2,37, 2,38, 2,39 e 2,4. Então, obrigatoriamente, o 2,35 está entre 2,3 e 2,4. Logo, podemos concluir que o X corresponde ao item D, 2 inteiros e 35 centésimos. Bom, vamos então analisar as operações com números decimais. Nesse primeiro momento, vamos efetuar aqui as operações de soma e subtração. Então, nesse exemplo, temos aqui o item A, onde pede para realizar a soma de 3 inteiros e 16 centésimos com 2 inteiros e 7 décimos. Então, assim como vimos nas operações, né, na soma e subtração com números inteiros, onde tínhamos que obedecer à condição unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezenas, para números decimais também temos que obedecer essas condições.
e obedecer que as vírgulas devem ficar alinhadas, ou seja, as parcelas, quando forem organizadas, a vírgula deve ficar abaixo de vírgula. Dessa forma, né? Então, temos aqui, né, o 3 é uma unidade, 2 é unidade. Então, aqui já temos unidade abaixo de unidade. Logo depois, você observa que a vírgula estão alinhadas, né? A vírgula tem que obedecer essa condição, vírgula abaixo de vírgula. E depois você coloca as casas decimais, né? No caso aqui, 3 inteiros e 16 centésimos. A primeira casa decimal é 1, a segunda casa decimal é o 6. Então, depois da vírgula, você coloca as casas decimais. A mesma coisa para o número 2 inteiros e 7 décimos, né? Só temos aqui o número 7 como após a vírgula, né? E aqui nessa posição da segunda parcela não temos números, mas podemos completar com zero, sem problema, né? Se o aluno achar que fica esteticamente melhor, né? Fica melhor de visualizar, então você completa as casas que estão faltando com zero. Bom, então como a vírgula deve ficar abaixo de vírgula, também já sabemos que no resultado a vírgula tem que ficar nessa posição. A vírgula não vai mudar de posição. Então você só baixa a vírgula aqui para o resultado. Depois disso, basta realizar a soma dos números normalmente, como fazem nos números inteiros, né? Então 6 mais 0, 6. 1 mais 7, 8. A vírgula já está na posição. 3 mais 2, 5. Então, essa é a maneira de realizar a soma. Para a subtração, que é o exemplo aqui no item B, temos o número 9 inteiros e 47 centésimos, subtraído, menos 3 inteiros e 15 centésimos. Então, obedecendo a mesma condição, né, armamos aqui a operação, né, as unidades abaixo de unidade, a vírgula abaixo de vírgula e as casas decimais, obedecendo a sequência após a vírgula. E realizamos também a subtração normalmente, né? A vírgula não muda de posição, como já vimos, né? Então temos 7 menos 5. 7 menos 5, 2. 4 menos 1. 4 menos 1, 3. A vírgula obedece a mesma sequência, né? Não muda de posição, só apenas repetimos aqui, alinhamos a vírgula na operação. E 9 menos 3, 6. Ou seja, né? 9 inteiros e 47 centésimos menos 3 inteiros e 15 centésimos, o resultado é 6 inteiros e 32 centésimos. Bom, caros alunos, vamos finalizando a primeira parte dessa videoaula por aqui. Espero que possa ter ajudado vocês na resolução das atividades. Bons estudos e até a próxima.